aqui, você acompanhe na sua Bíblia, anote, enfim. Então, Salmo 96, que diz assim: louvor à glória e à majestade de Deus. Na parte 1, cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, proclame a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abata e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cante de alegria todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração e a gente vai orar, amém? Paizinho, obrigado por essa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos proporcionou até aqui, por esse tempo de adoração, pelas pessoas que estão aqui, por cada voluntário, Deus. Eu peço para que os nossos corações sejam uma terra boa, uma terra que a sua semente, Senhor, a tua palavra, possa cair e possa germinar e dar frutos, Senhor. Prepare o nosso coração para ouvir a tua palavra. Que o nosso coração possa ser enraizado, Senhor, dentro de ti, assim como o salmista Davi disse: quero guardar a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que essa palavra esteja guardada em nosso coração, Senhor, para que a gente não peque contra Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós cantamos aqui e falamos diversas vezes, né, que Deus é digno de glória, que a Ele tem que ser dado a glória. Eu quero só lembrar aqui o versículo 3, anunciem entre as nações a sua glória. Dentre tantas coisas que a gente pode contar para as pessoas, uma das coisas que as pessoas precisam saber é a glória de Deus. Vou ler de novo aqui no versículo 3. Anunciem entre as nações a sua glória. Mas afinal de contas, o que é glória? Nós falamos glória a Deus, nós cantamos glória e repetimos diversas vezes. A palavra glória, na verdade, é mais que uma palavra, é uma espécie de conceito. É uma palavra polissêmica, ou seja, é uma única palavra, mas que tem diversos significados. Tanto no Antigo Testamento, em hebraico, quanto no Novo, em grego. É uma palavra, mas que diz muita coisa. Na Bíblia você vai achar diversas passagens dizendo que Deus não divide a sua glória com ninguém, que Cristo em nós é a esperança da glória. E por diversas passagens a gente vai passando, como a gente leu agora há pouco em Salmos também, que a glória do Senhor está sobre a terra, que cobre toda a terra. Mas afinal de contas, o que é glória? Pode parecer um termo um pouquinho complexo, mas no Antigo Testamento, glória vem de uma palavra chamada kabod. E essa palavra, ela tem um significado de honra / glória, ou seja, é algo que é sobre um louvor. Então, se toda a glória é a Deus, todo louvor, toda a majestade é dada a Deus. Só que a palavra não significa apenas isso. Ela significa esplendor, significa honra, reputação, reverência. Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava em meio ao seu povo, lá na tenda, em pleno deserto, a glória do Senhor se manifestava através de uma nuvem. Existiam raios, trovões, uma manifestação poderosa e densa de Deus. Glória a Deus. Mas a glória de Deus não se reduz a apenas isso. Esse é um
aspecto da glória de Deus. Quando nós vamos no Novo Testamento, já que já está escrito em grego, essa palavra ela é meio que, entre aspas, traduzida ali, e é utilizada uma palavra chamada doxa. E doxa é a mesma palavra agora em grego, e ela tem mais significado dentro disso. Ela significa, de fato, brilho, esplendor, uma condição de exaltação, uma condição de reverência, mas ela também carrega um significado que fala a respeito de opinião e julgamento. Então, a glória de Deus é, de fato, algo denso, muitas vezes tangível e manifesta em meio ao seu povo, mas no Novo Testamento ela também carrega já mais significado, que de fato é opinião, julgamento e ponto de vista. A palavra doxa está presente no nosso contexto até com outras palavras. Por exemplo, ortodoxa significa o que exatamente? Orto significa correto, doxa, opinião. Ou seja, uma opinião correta, uma opinião que não se muda ao longo do tempo. Um exemplo disso, eu penso muito a respeito de uma alimentação saudável, e minha opinião, ela é muito ortodoxa, ela não se muda. Pode vir um médico falar isso aqui para mim, mas eu não mudo de opinião. Existe uma outra palavra, que é a heterodoxa. Hétero significa diferente, doxa, opinião. Então, é quando eu já tenho uma opinião diferente. Eu sempre acreditei de tal forma, mas agora eu tenho uma opinião heterodoxa, ou seja, eu já penso diferente. Tem uma outra um pouquinho mais famosa, que é o paradoxo, ou paradoxa. Paradoxo significa que é o além da opinião. Um exemplo, só para vocês terem noção. Se aparecessem aqui um robô, imagine um robô aqui, ele falasse assim, olha, todo robô sempre mente. Aí você fala, tá. Então, se todo robô sempre mente, ele está mentindo. Não, mas agora ele falou verdade. Não, mas ele está mentindo. Então, virou um paradoxo. Então, a palavra doxa está presente no nosso dia a dia, muitas vezes passa desapercebido, mas é essa palavra que é usada para falar da glória de Deus. Ou seja, é uma palavra que carrega um significado muito maior. A nossa língua portuguesa ela é bem resumida, digamos assim, mas dentro daquilo que a gente pode entender um pouquinho da glória de Deus, é isso. Eu não quero reduzir a glória de Deus apenas a esse significado, mas é apenas uma introdução. Então, quando você olhar dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, a palavra glória, olhe o contexto, no que se refere, e tenha em mente essas possíveis traduções, digamos assim. Amém? Bom, se glória também pode ser entendido como opinião, eu vou ler com vocês aqui o verso 3. Anuncie entre as nações a opinião de Deus, entre todos os povos e as suas maravilhas. Ou vamos mudar de novo. Anunciem entre as nações a beleza de Deus, entre todos os povos e as suas maravilhas. Ou anuncie entre todas as nações o julgamento de Deus, entre todos os povos e as suas maravilhas. Está entendendo que como a palavra glória carrega algo tão poderoso? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. O Salmo 96 provavelmente foi escrito por Davi, e ele é atribuído ali a 1 Crônicas, no capítulo 16, então te convido ali na sua casa depois. É quando a Arca da Aliança volta para o povo, eles estão alegres, contentes, ele resolve escrever esse salmo. Então isso que a gente leu aqui no Salmo 96, se você for lá em 1 Crônicas 16, 23, vai estar escrito também, até com mais detalhes, digamos assim. Mas ele fala assim, olha, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Primeiro ponto aqui, não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor e bendiga o seu nome, ou seja, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele fala assim, olha, proclamem a sua salvação, ou seja, anuncie a salvação. Conte às pessoas que existe salvação, dia após dia. Não é apenas um momento de felicidade, não é apenas um momento que a arca voltou para aquele povo, mas é dia após dia. Conte às pessoas que existe uma esperança, que existe uma salvação. Agora no versículo 3,
anunciem entre as nações a sua glória, ou seja, anuncie entre as nações a opinião de Deus, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Afinal de contas, os outros deuses são apenas ídolos, apenas estátuas, apenas coisas. No 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Então a gente está falando aqui de um Deus verdadeiro, de um Deus que tudo fez, tudo sustenta. E a parte mais legal é que Ele não só fez e sustenta, Ele resolveu se aproximar da gente. Ele não só se resolveu, se aproximar da gente, mas Ele nos convida a anunciar esta glória, esta opinião. É muito lindo e legal no nosso dia, na nossa sociedade, falar do direito de voz, da pluralidade, e de como a minha opinião importa e a sua opinião importa. Mas Deus nos convida hoje a abrir mão da nossa opinião, para começar a falar da opinião de Deus. O convite aqui, olha, anuncie entre as nações a opinião de Deus. Não é anuncie entre as nações o que você pensa. Não é anuncie entre as nações o que você acha do governo X ou Y. Você tem um convite que é, fale a respeito daquilo que Deus pensa. As pessoas precisam saber. Mas a minha pergunta para você é, o que é que Deus pensa a respeito do próximo? O que Deus pensa sobre casamento? O que Deus pensa sobre família? O que Deus pensa sobre o cuidado dos filhos? O que Deus pensa sobre essa cidade, sobre esta igreja? O que Deus pensa sobre a sua alimentação? O que Deus pensa sobre aquilo que você veste? Qual é a opinião de Deus sobre isso? Deus tem uma opinião sobre tudo. O pastor sempre fala sobre isso. Não que Ele é ditador, mas que Ele se importa com você. E não há nada tão pequeno que não possa manifestar a glória de Deus. Ou seja, não há nada tão pequeno que não possa ser um espaço onde Deus expresse a opinião dEle. Nós falamos, eu quero viver para a tua glória. Então você quer viver para a opinião de Deus, para o julgamento de Deus. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ouvia isso, nós nascemos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Eu falava, tá, mas o que isso significa? Eu sempre fui meio questionador, mas assim, glória de Deus é da glória? Glória a Deus, o que é isso? Depois, com o tempo, foi fazendo sentido, mas eu sei que tem algo a mais. Aí eu vi na Bíblia que a glória de Deus era a manifestação de Deus. Então eu vivo para a manifestação de Deus, então eu quero manifestar a Deus no meu trabalho. Glória a Deus, mas tem mais. Eu quero viver para manifestar a Deus aonde eu estiver, mas também para carregar a opinião de Deus nas minhas atitudes. Eu começo a abrir mão daquilo que eu acho e vivo sob uma certeza que Cristo conquistou na cruz. E tudo aquilo que não passa pelo crivo da cruz não tem que ter espaço na minha vida. A gente perde tanto tempo com coisas periféricas, com coisas que não mudam a nossa vida. Se você ler na oração do Pai Nosso, nós lemos assim, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Eu preguei sobre isso um tempo atrás e o que é que tem no céu? Precisa ter na terra então. No céu tem espaço para doença? Não. Então eu vou orar sobre cura. No céu tem espaço para discussão? Não tem. Eu vou orar sobre reconciliação. Eu quero viver essa reconciliação. No céu tem espaço para amor? Tem. Então eu preciso viver em amor aqui na terra. Viver aqui na terra como no céu é isso. É identificar aquilo que já existe no céu. Me prontificar a viver aqui na terra dessa forma. O problema é que a gente desiste fácil. Às vezes tem alguém doente, a gente ora sobre cura e a pessoa não é curada, a gente desiste. A gente fala, não, isso não é para mim não, isso aí é uma coisa que eu acho que eu entendi errado. Ah não, tal pessoa é difícil, não vou me reconciliar não. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas essa é a sua opinião. Mas você disse que você viveria para a glória de Deus. Afinal de contas, o que tem mais valor? A sua opinião ou a opinião de Deus? Você vive para a sua glória, por aquilo que você acha, ou por aquilo que Deus disse. E quando eu começo a pensar a respeito disso, quando a gente começa a pensar a respeito disso, as nossas atitudes começam a ser mudadas. Muito mais do que pensar o que Jesus faria, eu começo a pensar o que Jesus fez. Não é errado pensar o que Jesus faria, mas muitas vezes a gente começa a condicionar esse faria naquilo que eu faria e falo que é Jesus.
Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo como Jesus viveu, eu vejo como é o caráter de Deus. E a partir daí, isso começa a moldar a minha vida. Eu começo a entender a opinião de Deus a respeito das coisas. Eu começo a olhar e entender que a glória de Deus de fato é algo manifesto, é algo que transita em meio ao povo, mas é algo que muda a minha vida. Abraham Kuyper disse, que não existe nenhum centímetro quadrado da terra sequer que Deus não falaria é meu. Toda a sua vida é de Deus, ou deveria ser. Não tem como entregar só uma parte para Deus. Deus se entregou por inteiro. E o convite é que você também se entregue por inteiro. Então, quando nós falamos a respeito da glória de Deus, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é que a glória de Deus também manifesta a opinião de Deus. Não apenas algo visual, tangível muitas vezes, e de fato não é algo apenas que nos faz ficar muitas vezes de boca aberta, mas a glória de Deus transforma a nossa vivência no dia a dia. Transforma a minha vivência lá no meu emprego, na forma que eu me visto, na forma que eu trato os meus filhos, na forma como me relaciono com as pessoas. A glória de Deus começa a mover isso. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais a respeito disso, a gente começa a se questionar, afinal de contas, qual é a opinião de Deus? Qual é a opinião de Deus a respeito das outras pessoas que estão lá fora? Lá em Gênesis 1, 26 e 27 vai falar que Deus fez os seres humanos à imagem e semelhança dele. Se Deus fez as pessoas à imagem e semelhança dele, como é que eu devo tratar as pessoas? Eu não tenho que dar o que as pessoas merecem, eu tenho que dar o que elas precisam, amor. Qual é a opinião de Deus a respeito da humanidade? Se eu vejo João 3,16, que você já é tão careca de saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso começa a mudar a forma como eu penso. Mas fulano fez isso comigo, mas eu não concordo com aquilo, ok. Mas qual a opinião de Deus sobre isso? Qual a opinião de Deus a respeito da redenção das pessoas que estão perdidas? Lá em Romanos 5,8 diz assim que: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós. Essa é a opinião de Deus. Qual a opinião de Deus a respeito de santidade? Quando eu leio em 1 Pedro 1,15, 16, fala assim: olha, assim como aquele que é santo vos chamou, sede santo também vós em toda a sua maneira de viver. Vou repetir, olha, seja santo em toda a sua maneira de viver. A gente precisa começar a entender os conceitos. O que é santo? Santo é uma estátua? Santo é alguém que foi canonizado? Não, santo significa separado. Então toda a sua maneira de viver agora vai ser separado do mundo, das pessoas, ou viver numa bolha. Não, vai ser separado para Deus. Separado no sentido de um objetivo. Então a minha vida vai ser separada para Deus. Se é separada, ela está dentro de uma cosmovisão, dentro de uma visão, e essa visão é a opinião de Deus. Logo, eu vivo para a glória de Deus. Qual que é a opinião de Deus a respeito das coisas difíceis da vida? Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A opinião de Deus é de que tudo isso vai passar. Aguenta mais um pouco. Tem uma outra passagem que ele vai falar assim: olha, nunca te deixei, jamais te abandonarei. Vai chegar um dia que eu vou recolher tudo isso e não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Essa é a opinião de Deus. Estava me perguntando para Deus, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o que Deus colocou no meu coração, sendo bem vulnerável e sincero com vocês, é que eu entendi de Deus, é que Deus nos enxerga de uma forma tão diferente. Não que a gente faça por merecer, mas Ele fez. Não que a gente, por nós mesmos, tenha feito algo, mas Ele nos escolheu. E eu comecei a pensar, eu falei: Deus, mas no mundo onde tem tanta pregação que amacia o ego e etc. Deus falou comigo: o seu compromisso não é o que as outras pessoas estão falando. Você não está escrevendo uma pregação sobre a opinião de Deus?
essa é minha opinião sobre o meu povo. Eles são muito amados por mim. Deus falou assim para mim: eu também te amo, eu amo essa igreja. E as pessoas precisam saber disso. Não é um amor que o mundo está pregando. Deus nos chama para responsabilidade. Existe uma opinião de Deus a respeito da nossa vida, a ponto da gente assumir responsabilidades. Mas a responsabilidade que eu assumo não é mediante a um medo, é mediante a uma confiança e a um amor que Deus coloca em nossa vida. A gente tem esquecido disso. A gente tem vivido tanto em função de responder às outras pessoas, e a gente não tem que responder a outras pessoas. A gente precisa pegar o evangelho e falar a opinião de Deus. Se existe alguém que está distorcendo a palavra de Deus, o meu compromisso, o seu compromisso é viver para a glória de Deus. Se eu sei o que é verdadeiro, eu não preciso perder o meu tempo explicando o que é falso, porque quando vier algo falso na minha mão, eu vou falar: eu sei que é isso aqui, eu sei o que é verdadeiro, isso aqui não presta. Ah, mas tem um versículo bíblico no meio. Não, eu sei o que é verdadeiro. Eu sei o que Deus colocou no meu coração e na minha vida. Deus te convida para viver a verdade, porque a verdade nos liberta. Se você olhar na Bíblia, o diabo por diversas vezes, se você ler em Gênesis, ou até mesmo na tentação, quando Jesus foi levado ao deserto, o diabo usou frases ou palavras de Deus distorcida para tentar derrubar as pessoas. Adão e Eva caiu, Jesus não. Mas o fato é, quando eu vivo para a glória de Deus, eu entendo o caráter de Deus. E por mais que o inimigo tente distorcer aquilo que Deus está falando, eu entendo o caráter dele, eu sei qual a opinião dele. O inimigo falou para Jesus assim: olha, pule aqui do alto. Afinal de contas, no Salmo 91 não fala que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito? Ele falou da Bíblia para Jesus. Jesus respondeu: olha, não tentará o Senhor teu Deus. Quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente conhece a opinião de Deus, a nossa forma de viver, a nossa forma de responder o mal, ela muda, porque eu conheço a verdade. Bom, voltando aqui, existe uma opinião de Deus a respeito da humanidade, está em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Deus ama a humanidade, Ele quer de fato que as pessoas sejam salvas, mas a gente precisa se colocar diante de Deus. A gente está tão preocupado com as nossas opiniões, com o nosso posicionamento sociopolítico, econômico, o que eu acho, o que eu penso, que eu e todos, a nossa sociedade tem colocado a nossa opinião acima de quem Deus é. Nós lemos aqui no Salmo 96, que fala assim: olha, todos os outros deuses são ídolos, e a gente acha que ídolo é só aquilo que o povo de outra religião adora. Muitas vezes a gente tem colocado a nossa opinião como ídolo. Eu falo: não, eu sou um ser pensante. Você é um ser pensante. E já que você pensa, para um pouquinho para pensar. Se o Deus que fez céus e terras através da palavra, se um Deus que é bom em todo o tempo, tem uma opinião sobre algo, faz sentido você ficar com a sua opinião? O que a sua opinião faz? Além de causar destruição, briga, contenda, discórdia, posta a sua opinião no Instagram, no Twitter, no Facebook, para ver se não dá briga. Mas se você se pôr diante de Deus e a viver a opinião de Deus, a palavra diz que Deus nos dá uma unção, e a unção de Deus despedaça todo o jugo. Essa semana, eu não ia fazer isso, mas eu vou até abrir aqui. Estou fazendo uma escola, e uma escola cristã, e uma das alunas mandou uma mensagem um pouco estranha. Ela não é daqui de São Paulo, acho que ela é de Goiás, se eu não me engano. Enfim, e ela trabalha na área médica, área de pediatria e adulto, na parte de UTI. E ela falou assim: gente, eu tenho um testemunho para contar um pouco diferente. Comecei a fazer essa escola para aprender mais de Deus, e enfim. E a gente está com um problema, porque, abre aspas, coincidentemente, está diminuindo o número de pessoas na UTI. As pessoas têm entrado na UTI e têm saído muito rápido. Até tem entrado, mas assim, agora, ela mandou mensagem: tem uma pessoa aqui que vai ser liberada. A gente está com a UTI vazia, e aqui é um hospital particular, as pessoas estão com um certo receio, porque talvez, eles não podem fechar, mas talvez tenha que diminuir, tirar uma galera. E eu estava orando aqui a Deus,
E não é para, ela falando aqui na mensagem, né? E não é para me engrandecer, porque, vou ser bem sincero, eu nunca nem pedi para Deus, nunca orei sobre isso. Eu creio que Deus cura. Mas eu tenho buscado e etc. Eu comecei a entender um pouquinho que quando a glória de Deus se manifesta, traz cura. Até ela comentou aqui, olha, eu sei que a gente tem que pedir por cura, a gente tem que orar, mas sendo bem sincera, eu não orei sobre isso, e a gente está vendo algo sobrenatural de Deus aqui. A glória de Deus é tão densa, é tão poderosa, às vezes visível, às vezes invisível, mas ela se manifesta entre a gente. Lá em Isaías vai falar que Ele levou sobre si as nossas dores. E eu falo isso, eu prego isso sem nenhum temor, sabendo que Deus cura, Deus restaura. Mesmo na minha família eu tendo perdido meu irmão, isso não muda o fato de quem Deus é. Né, faz muitos anos, né, minha mãe teve pré-eclâmpsia, a gente perdeu, ela sobreviveu, mas meu irmão não. Mas isso não muda que Deus é bom. Geralmente quando tem pré-eclâmpsia a pressão sobe, geralmente, infelizmente, a mulher que vai, mas nesse caso ela sobreviveu, mas meu irmão não. Mas o fato é, eu sei que ele está na glória com Deus, glória, eu sei que ele está com Deus, mas o fato é, Deus continua sendo bom, continua se manifestando. Mesmo quando eu não entendo, até porque a minha vida com Deus, ela não precisa ser entendida. Deus, se Ele quiser, Ele se revela. E eu sou grato a Deus por isso. Mas se Ele não quiser explicar nada, eu posso confiar na bondade de Deus. Porque Ele sempre, sempre, sempre é bom. Aqui a gente leu a respeito disso, né? Anuncie entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Aqui no Salmo 96 vai falar a respeito de como Ele é bom. E, bom, voltando aqui sobre a questão de glória, quando eu começo a entender sobre a opinião de Deus, isso começa a guiar minha vida de tal forma, de tal jeito, que as coisas ao meu redor começam a mudar. Mesmo quando eu não estou, entre aspas, buscando, mas vai acontecendo. E quando a gente busca, então acontece mais ainda. Então, o meu convite para você nesta noite é: você já entendeu um pouquinho do que é a glória de Deus? Você já entendeu um pouquinho que as nações, os povos, o seu vizinho, a sua família precisa saber mais sobre quem Deus é e a opinião de Deus? E o convite que fica para a gente é: antes de contar sobre a glória de Deus, você tem buscado a glória de Deus? E você tem dado glória a Deus? Como assim? É quando eu pego a glória que existe em mim no sentido de opinião, no sentido de elogio, e eu entrego a Deus. Eu falo: Deus, tudo que eu tenho é teu. A gente canta sobre isso, né? Tudo que eu tenho é teu. Senhor, a minha opinião sobre isso é essa daqui. Mas qual que é a sua? O que o Senhor pensa a respeito daquilo que eu falei com uma outra pessoa? O que o Senhor pensa a respeito da forma como eu sirvo nessa igreja? O que o Senhor pensa a respeito dos passos que eu venho dando, dos meus sonhos? Senhor, se de fato eu quero viver para a Tua glória, muda a forma como eu tenho opinado. Que a minha, abre aspas, opinião, seja a opinião de Deus. Que a opinião de Deus me transforme de tal ponto que eu possa reproduzir a opinião dEle. A gente não ora para mudar a opinião de Deus, a gente ora para que o nosso coração esteja aberto para receber a opinião de Deus. A gente precisa entender sobre isso. Ainda continuando aqui, eu quero lembrar vocês de uma passagem que está em Êxodo 33, no 21 ao 23. Quando Moisés, depois de ter outro encontro com Deus, ele fala assim para Deus: Senhor, deixa eu ver a sua glória. E está projetado ali? Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim onde você ficará sobre a rocha. Pode passar. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois de quando eu tirar a mão de você, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. No versículo nos anteriores, Moisés vai falar assim: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E a resposta de Deus é que ele veria a bondade de Deus. Quando a gente busca a glória de Deus, a gente começa a viver a bondade de Deus.
muito mais que decorar uma frase, eu começo a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu estava orando, Deus me lembrou dessa passagem, me lembrou também de 2 Coríntios 3:18, que fala assim: olha, portanto todos nós com os rostos descobertos refletimos a glória que vem do Senhor. Que também ele está fazendo uma menção que aconteceu com Moisés, que desceu do monte e cobriu o rosto dele, porque a glória de Deus era tanta que brilhava. Eu questionei ao Senhor: Senhor, o Senhor me trouxe à mente essas duas passagens. Lá em Êxodo 33, que a gente acabou de ler, eu acho tão interessante que Moisés, ele quer mais da glória de Deus. Meu convite para você é: busque mais da glória de Deus. Busque no sentido de exaltar e glorificar a Deus, mas também busque de receber a opinião de Deus na sua vida. E a palavra vai dizer que quando ele buscou a glória de Deus, a resposta de Deus é que ele teria uma vista da bondade de Deus. E que Deus o colocaria numa fenda da rocha. Fenda é tipo um trincado que tem na rocha. Ele ficaria ali assim, meio que pela espreita, e veria algo ali, mas seria algo parcial. E o Senhor me trouxe à mente uma outra passagem, quando Moisés feriu a rocha. Eu falei: mas que... Aí Deus falou assim para mim: Jesus é a rocha. Através das feridas de Jesus, através da cruz de Cristo, você tem acesso à minha bondade. A glória manifesta de Deus aconteceu na cruz e continua acontecendo hoje através do Espírito Santo. Através da obra de Cristo, através da própria obra de Deus, nós podemos ter acesso a esta glória e compartilhar com outras pessoas. Eu posso receber a opinião de Deus e contar essa opinião para mais pessoas. Eu posso viver essa glória de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas eu posso carregar por onde eu estiver, como essa moça aqui da aula que comentou lá no hospital que estava acontecendo com ela. Minha pergunta é: você quer viver para a glória de Deus? Você está disposto a se colocar na fenda da rocha? Não é uma rocha física agora, mas você está disposto a ficar tão próximo de Cristo, a ponto de receber mais glória de Deus, mais da presença de Deus, mais daquilo que Deus tem para a sua vida, mais da opinião de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais eu entendo a opinião dele sobre a minha vida. E Deus me trouxe esse primeiro ponto, que foi: quando você está perto da rocha, que é Jesus, você consegue ter uma visão da glória. Depois ele me levou nessa outra passagem, que Paulo vai citar aqui em 2 Coríntios 3:18, da qual Moisés, num outro momento, desceu do monte com o rosto brilhando em glória, cobriu com véu. Só que a passagem de 2 Coríntios estava fazendo uma outra menção, falando assim: olha, portanto todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Diferente de Moisés, da qual foi perdendo esse brilho, da qual tinha um véu cobrindo o rosto, hoje já não tem mais esse véu. E ao invés de ir perdendo o brilho, a ideia é que a gente se aproxime mais de Deus em ousadia e fé. Esse brilho aumente. Não é para nos escondermos, não é para ficarmos reclusos dentro de uma comunidade cristã, apenas levantando a mão e cantando. É ótimo isso, mas é para você ir para fora e contar para as pessoas. É para você ir para fora e manifestar a glória de Deus, manifestar a opinião de Deus na vida dessas pessoas. Então agora nós temos um outro posicionamento, uma outra missão: vai e conte. As pessoas precisam saber. Não é simplesmente o evangelismo ou uma tática, é uma vida inteira diante de Deus. O convite é: viva para a glória de Deus, viva para a opinião de Deus. Tem uma outra passagem que vai falar assim: olha, que é de fé em fé, de glória em glória. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, tem que ter fé. E essa aproximação se dá de fé em fé, de glória em glória, ou seja, de opinião em opinião. A glória de Deus se manifesta na nossa vida. Eu entendo um pouquinho sobre a opinião de Deus, eu falo: Deus, eu quero mais. Eu vou buscando mais sobre o que Deus pensa a respeito de uma outra coisa, eu falo: Deus, eu quero mais. Senhor, eu quero aprender mais sobre isso. Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? E quanto mais eu me coloco diante de Deus, mais o nosso rosto vai brilhando, mais o nome de Deus é glorificado através da nossa vida. O nome de Deus é exaltado na nossa vida. Então eu deixo de lado as minhas opiniões e meu posicionamento. Eu começo a viver um posicionamento do reino. Eu vivo aqui na terra como no céu. Eu vivo a manifestação da glória de Deus. Como eu disse para vocês, que Abraham Kuyper diz, né? Ele é um teólogo escocês.
Ele fala assim, olha, não há nenhum centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre qual Cristo não fale, é meu. Tudo é de Deus. A gente tem interpretado muito mal um versículo que fala assim, o mundo jaz do maligno. Por diversas vezes eu entendi e me explicaram que o mundo pertencia ao maligno. Não, o mundo tem sido influenciado, o jaz ali é de influência. O mundo é influenciado pelo maligno. Mas a gente tem um salmo que vai falar assim, que a glória de Deus cobre a terra. Por mais que o mundo tenha sofrido e sofra a influência do inimigo, existe uma opinião de Deus sobre tudo nessa terra, e ela cobre toda a terra, e ela cobre a sua vida, ela cobre a sua família. Deus tem uma opinião sobre a sua família, Deus tem uma opinião sobre o seu emprego, Deus tem uma opinião sobre a sua vida espiritual, e a forma como talvez você esteja vivendo, talvez não seja a melhor. Deus tem uma opinião sobre isso. A forma como você tem se tratado nos seus relacionamentos, com seus cônjuges, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, talvez não tenha sido a melhor, mas saiba, Deus tem uma opinião sobre isso. E qual é a opinião de Deus sobre isso? A opinião de Deus muitas vezes está na Bíblia que a gente não lê, está na oração que a gente não faz, está no posicionamento que a gente não toma. Mas Deus te convida nessa noite a tomar um posicionamento e a parar de falar que vive para a glória de Deus e a viver definitivamente sobre a glória de Deus. Para a glória de Deus, para transportar a glória de Deus. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais, lá em 1 Coríntios 10, 31, 33, vai falar assim, olha, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Coisa mais simples, o arrumar da sua cama, o escovar de um dente, trocar o seu filho pequeno, dar um abraço no ente querido, faça isso para a glória de Deus. Tenha intencionalidade naquilo que você faz. Porque não há nenhum centímetro quadrado da terra da qual Deus não há de requerer. Não só na terra, da nossa existência. Existem coisas que não são tangíveis, como o nosso tempo e o nosso passado. Mas ele pertence a Deus, o meu presente pertence a Deus. O meu futuro também pertence a Deus. E se eu vivo para a glória de Deus, eu vou me dispor a essa opinião. Eu vou falar, Senhor, talvez no meu passado eu tenha errado nesse ponto. E a tua palavra diz que quando eu confesso o meu pecado, o Senhor joga no mar do esquecimento. Então pertence a ti, o Senhor jogou fora. Mas eu quero mudar, então me ajude. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não só nos convence, como nos capacita, nos dá dons espirituais, a fim de que no presente eu viva cada vez mais em Cristo e possa edificar o corpo de Cristo e manifestar o reino de Deus. Isso no presente, para que tenhamos também um futuro glorioso em Deus, ou seja, um futuro da qual Deus tem uma opinião sobre. O futuro não me pertence. Mas lá em Jeremias 29 vai falar assim, eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Em outras traduções, pensamentos de prosperidade, para dar o fim que desejais. Você pode ter um pensamento, mas deve ser um pensamento muito mais elevado. Sabe, você precisa lembrar que Deus é bom. Seu passado, se você entregou para Deus, já não importa mais. Seu presente, Ele tem presentes para vocês. Dons espirituais, coisas até mesmo materiais, coisas do nosso dia a dia. E o futuro está guardado nele. Nós não temos com o que nos preocupar. Mas isso só vai acontecer quando eu começar a viver para a glória de Deus. Então quando você levantar sua mão e eu te convido a fazer isso, fala assim, glória a Deus, você entenda que eu estou glorificando, eu estou honrando a Deus, mas eu também estou pedindo para Deus a opinião dele. Eu estou abrindo mão da minha opinião, falando, Senhor, Tu és aquele que julga, Tu és aquele que tem uma opinião a respeito de tudo, até mesmo sobre a minha adoração. Então conduza a minha adoração. No momento de louvor, no momento de palavra, em qualquer momento da sua vida, dê glória a Deus, peça a opinião de Deus. Quero te lembrar em 2 Crônicas 7, que vai falar sobre o fogo e a glória de Deus, que são sinais de aprovação. Vai falar sobre Salomão, quando ele reconstruiu o templo, vai falar sobre como um fogo desceu do céu e consumiu o holocausto de sacrifício, e a glória de Deus ali era tão tangível e visível, que as pessoas não conseguiam nem entrar naquele lugar, elas se prostravam, e elas não conseguiam ficar de pé. Então, como eu disse, eu não quero reduzir a glória de Deus apenas a uma opinião ou apenas a uma coisa, mas saiba que
Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós nos dobramos perante Ele. Eu deixo o meu ego de lado. Eu deixo a minha opinião de lado. Eu deixo a minha vergonha. Se eu levantar a mão aqui, se eu fizer isso, o que vão pensar? Se eu orar em línguas, o que vão pensar? O que Deus pensa sobre isso? É isso que tem que guiar a nossa vida. O que Deus pensa a seu respeito? O que Deus tem pensado sobre nós? Vou reler aqui Salmo 96. Cante ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor todas as terras. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome. Proclame a salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mas temível entre todos os deuses. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dê ao Senhor, ó famílias dos povos, dê ao Senhor a glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, entreguem seus átrios, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tragam diante dele todas as terras, digam às nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos, alegrem-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há, cante de alegria todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará com justiça os povos de acordo com a tua fidelidade. Glória a Deus. A glória de Deus também é um julgamento, a glória de Deus também é uma opinião. O Senhor está vindo sim, para o grande dia, mas hoje Ele tem uma opinião sobre a sua vida. Então vai e conte, que as pessoas precisam saber. A minha pergunta para você nessa noite é: quais são as opiniões de Deus? Eu vou te entregar de mão beijada. Eu citei algumas aqui a respeito de algumas coisas da nossa vida, a respeito de cura, a respeito de família, a respeito de relacionamento, mas tem situações que você tem passado, que você tem buscado resposta no YouTube, no ChatGPT, num profissional da saúde, glória a Deus por isso, mas você não tem buscado em Deus a resposta. Estou falando com pessoas que às vezes a última coisa que faz é orar, ao invés de ser a primeira. Que vai buscar opinião em tudo quanto é lugar, mas não pergunta para Deus. A gente fala que Deus é vivo, né? Mas quando vai orar, fala: será que tem alguém realmente me escutando? Deus está te escutando, Ele está te falando hoje: eu te vejo e eu te escuto. Você é precioso para Deus, mas você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa buscar com toda a força, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Assim está escrito em Hebreus. Não adianta apenas falar por falar. A Bíblia vai falar sobre isso, e que oração não é apenas repetição de frase, oração não é apenas, decorar um verso. Oração é quando eu me coloco diante de Deus, coloco os meus problemas, os meus questionamentos, os meus sonhos, e eu busco a